ministrando aos vossos corações. E para aqueles que não vieram ontem, Deus falou conosco ontem profundamente através da palavra de Deus aqui em Marcos, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 26. Mas nós destacamos do versículo 12 ao versículo 26. O Senhor fala aqui no versículo também 20, uma lição profunda sobre fé. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca, desde a raiz. Isso é que aconteceu quando Jesus Cristo, aqui no versículo 12, ele foi com os discípulos e encontrou uma figueira, diz aqui, quando eles voltavam de Betânia, Jesus teve fome, viu de longe uma figueira, foi até lá para tirar frutas e ele não encontrou. Quando ele chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figueira. Então ele disse à figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. Jesus falou isso, olhando para os discípulos, ele falou, só falou, e ele creu no seu coração que não ficou tateando, ele falou e ele foi embora. E aqui no versículo 20 diz assim: no dia seguinte de manhã, quando eles voltaram, viram a figueira estava seca, desde a raiz até as folhas. Então Pedro disse assim, lembrou do que alguém diz, olha mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Jesus respondeu, tenham fé em Deus, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levanta-se, jogue-se no mar, sem não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disserem, isso será feito. O que é meditar? Meditar é pensar a respeito de alguma coisa. Então, quando você meditar nisto e entender, Jesus diz assim, olha, quando vocês disserem e não duvidarem, vai ser feito. Eu afirmo que quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. Então Jesus deixou claro para Pedro e os discípulos que o segredo é este, o segredo é dizer e crer. Quando você crê, você persiste, você resiste, você permanece, você não recua. E quando você não crê, por mais que as pessoas digam eu creio, quando elas desistem, elas não permanecem, elas recuam, demonstram que elas não creem naquilo que elas estão lendo. Então Jesus disse para a figueira, e a figueira secou completamente. Mas não só secou, Jesus diz aos discípulos que é assim que vocês têm que fazer. Digam aos problemas, e não duvidem, vai acontecer como vocês disseram. É só dizer, Honda Civic 2018, seja meu, creia que você vai ter. Uma casa própria, eu creio que vou ter uma casa própria, vai ser tua. Eu creio que eu vou ser curado desta enfermidade, igual a enfermidade que você teve, que foi curada, Você disse assim, eu creio, amor, que eu vou ser curado totalmente, me lembro como hoje, você falou, creio que eu vou ser curada totalmente, mas não havia nenhuma esperança. Não havia nenhuma esperança. Estava na cama, paraplégica, e disse assim, eu creio que eu vou ser curada. E foi curada. Completamente. Então, nós cremos que vamos prosperar na palavra. Nós cremos que essa igreja vai crescer muito, esse ministério vai crescer, vamos ter uma igreja em Araquari, uma igreja em cada cidade do Brasil, todos os estados do Brasil, vai ter a Aliança Mundial para Cristo. Em Angola, na África, na América, na Europa, porque nós cremos no que a palavra de Deus diz. Eu creio nisto aqui, isto é real.
Se você também crê que a palavra de Deus é real, então não desista dos teus sonhos. Não desanime. Não recue por conta do que os outros falam a teu respeito. Creia no Senhor. Confia nele. Ontem as pessoas disseram, o mundo vai acabar, a guerra vai começar. E nós fomos para Filipenses 4, onde Paulo diz assim, não se preocupem com nada. Nada. A Bíblia diz para não se preocupar com nada, nada. Não fica preocupado. Mas em tudo apresenta a Deus as vossos pedidos. Então, se você crer, isso vai ser real na sua vida. Se você não crer, então você vai viver o pior, o refúgio. Sucesso ou derrota depende daquilo que você crê. Creia na palavra e você vencerá. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe neste dia. Te torne uma pessoa realizada. Lembre-se, Marcos 11, 12 até 26. Leia e medite nisso. Várias vezes, várias vezes. Se crerem, vai acontecer o que disserem. Vou repetir, se crerem, vai acontecer o que disserem. Se crer, vai acontecer o que você disser. Agora, se você não crer, não adianta. Vai continuar rodando em círculo. Deus te abençoe.